Oi, pessoal! Nas aulas anteriores, a gente trouxe para vocês como construir um bom pitch para colocar no seu sobre e algumas ideias ali de verbos que você consegue falar sobre você e sobre as suas experiências. E aí você ficou muito animado, soube como escrever isso em inglês, falou, é agora! E aí você vai lá, entra no seu perfil, vai lá no sobre e escreve todo o pitch que a gente te ensinou. E aí você escreve ele em inglês porque com certeza atrai muito mais gente, certo? Não é bem assim. Vem cá que eu vou te explicar o que está de errado nessa situação. Quando a gente tem um perfil, quando a gente cria um perfil como a gente criou agora, especialmente quando a gente cria ele do Brasil, é muito comum, e eu digo que 99% dos casos, esse perfil ele está configurado em português. Então, o que isso significa? Isso significa que se o seu perfil, como a gente consegue ver aqui, está todo em português, quer dizer que todas as configurações, todas as palavras-chave que estão ali tendem a estar em português. Ou seja, todo mundo que pesquisar em português vai encontrar o seu perfil. E onde que está o erro aqui? Onde que está o equívoco? Quando você tem um perfil em português, isso quer dizer que recrutadores, pessoas, clientes no geral, vão procurar por palavras-chave em português. E aí, quando você escreve um perfil, o seu sobre, por exemplo, em inglês, ninguém te encontra. Porque aqui, se a gente for ver, não tem nenhuma palavra-chave em português. Ou seja, para você escrever um perfil em inglês, você precisa adicionar um perfil em uma segunda língua. E aí que está a chave da situação, porque você vai ter dois perfis. O perfil em português, todo escrito em português, onde qualquer pessoa que procure por palavras-chave em português vai te encontrar, e um perfil em inglês, tudo escrito em inglês, onde qualquer pessoa que procure com palavras-chave em inglês vai te encontrar. Se você tem um perfil em português escrito em inglês, nem quem procurar por palavras-chave em português vai te encontrar e nem quem procurar com palavras-chave em inglês vai te encontrar. Então, vem comigo que eu vou te ajudar de novo, passo a passo, a como colocar um segundo perfil em inglês. Você vai vir no seu perfil novamente e você vai ver que está escrito editar público, perfil e URL. Isso a gente vai falar depois. E está escrito aqui, adicionar perfil em novo idioma. Quando você clica em adicionar perfil em novo idioma, já vem para essa página onde você pode escolher o idioma que você quer. Nesse caso, a gente quer o inglês. Nesse início, o seu nome é igual em português e inglês, certo? Então, você vai manter Larissa Anjos. Quando a gente fala da headline, aqui é muito importante. Por quê? Quando você tem um perfil em português, as palavras da sua headline tendem a estar em português. Claro, se ela não for uma palavra em inglês originalmente, por exemplo, full stack, né? É uma palavra que a gente não tem tradução. Então a gente usa full stack. Então, quando você for construir a sua headline em português, no seu perfil em português, tente escrever tudo em português. Quando você for construir a sua headline em inglês, construa com as mesmas palavras, porém em inglês. Vou te dar um exemplo. A gente colocou aqui que esse perfil ele é full stack, certo? Mas para usar como exemplo, eu vou falar com vocês sobre a profissão de Quality Assurance. Ou seja, se você coloca Quality assim, que é o famoso QA, em inglês você mantém Quality Assurance, for example, Analyst, que é a sua profissão. Se essa profissão tem como escrever em português, escreva analista de qualidade. Não precisa escrever Quality Assurance Analyst. Novamente, porque se a pessoa te procurar por uma palavra-chave em português, no perfil em português, escolha colocar essa palavra em português. Mas como a gente está trazendo o seu perfil para inglês, agora é o momento de colocar isso em inglês. Então procure como que pronuncia, como que escreve a sua profissão em inglês, se é possível ter essa diferença entre português e inglês. Além disso, se você for falar que você tem tantos anos de experiência, você pode colocar 10 years of experience. Você pode falar da sua linguagem, e as linguagens não mudam de um país para o outro.
Então, vamos supor que a gente fala de JavaScript. E você segue com as suas outras linguagens e outras informações. Então, quando você cria um segundo perfil em inglês, preste atenção na sua headline, porque as palavras ali também têm que estar em inglês. Mas, Larissa, e se na minha headline tiver uma expressão que só se usa em inglês? Por exemplo, Deep Learning. Quem trabalha com inteligência artificial está acostumado a usar Deep Learning. Se essa é uma expressão que não se usa em português, não tem por que vocês traduzirem para aprendizado profundo se ninguém usa isso. Então, prestem atenção nessa dica que é muito importante. Se mesmo em português, mesmo no mercado nacional, todo mundo utiliza, por exemplo, Deep Learning como uma ferramenta, como uma palavra, uma expressão importante no campo que você trabalha, coloque ela em inglês também no seu perfil em português. Então, recapitulando um pouquinho sobre a headline. Se tem como você traduzir do português ao inglês e é normal fazer essa tradução, coloque a expressão em português no perfil em português e a expressão em inglês no perfil em inglês. Se não tem essa tradução, ou seja, mesmo no mercado nacional todo mundo usa a expressão em inglês, coloque ela tanto no perfil em português quanto no perfil em inglês. Feito isso, a gente vai lá e cria o nosso segundo perfil. Essas são as primeiras informações que você precisa colocar no seu perfil em inglês, seu nome e a sua headline. A partir disso, você vem em áreas, em seções que você já criou no seu perfil. Por exemplo, sobre. Quando você vem aqui na parte de inglês, você consegue daí colocar e escrever todo o seu pitch que a gente te ensinou a fazer, usando as palavras-chave, usando verbos que são legais para a sua área e deixe a parte em português para você escrever em português. Então, se caso o seu perfil já tem esse errinho, que é de estar em português escrito em inglês, não tem problema. O que você vai fazer é copiar o que você já tem escrito em inglês, colocar no perfil em inglês e salva. E aí depois você volta no seu sobre e copia ou traduz o que a gente tinha escrito em inglês para o seu perfil em português. E aqui você vai ser muito mais estratégico, porque quando você tem um perfil em português e um perfil em inglês, qualquer pessoa do mundo que pesquise usando essas duas línguas vão te encontrar. Ou seja, se você tem o perfil principal em português e alguém do Brasil te procura usando palavras em português, ela vai te encontrar. Mas vamos supor que um recrutador ou uma recrutadora trabalha para uma multinacional e mesmo numa empresa nacional, você precisa ter conhecimento de inglês. Eles já pedem alguém com conhecimento em inglês. Então, eles vão te procurar com palavras-chave em inglês. Mesmo sendo de uma empresa nacional, o seu perfil é encontrado porque ele também está em inglês. E isso acontece com qualquer recrutador de qualquer lugar do mundo. Se esse recrutador precisa de alguém que se encaixa nas suas necessidades, nas suas habilidades, e você tem um perfil em inglês, você vai ser indicada para essa pessoa. Então, sempre lembrem, quando você for construir o seu segundo perfil em inglês, primeira coisa que você tem que fazer, trocar a sua headline e adicionar o seu sobre em inglês. Então, pausa essa aula agora, vai lá e faz isso para você não esquecer. Então, para finalizar, pessoal, aqui, a partir do momento que você constrói, que você cria o seu perfil em inglês, você pode ir de um para outro com facilidade, só vir no seu perfil e clicar na opção inglês, português. Larissa, quero também adicionar em outra língua, eu sou fluente em espanhol e é importante para mim também. Adiciona ali, você pode adicionar quantas línguas você quiser, tá bom? E aí, como que funciona? A gente vai, a partir de agora, explicar para vocês outras sessões, como falar sobre a sua experiência, como falar das suas competências, feedback e outras coisas. E aí, o que você precisa ter em mente é que toda vez que você for adicionar uma experiência, adicione em português no seu perfil em português e em inglês no seu perfil em inglês. Como você vai fazer isso? Da mesma forma como a gente adicionou no sobre. Vindo na seção específica que você quer, clicando no ícone de editar e alterando de inglês para português. Ok? Nos vemos na próxima aula.